Olá, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. A Agência Nacional de Águas, a ANA, fez uma reestruturação administrativa e criou a Superintendência de Fiscalização. Ela vai cuidar da segurança de barragens, serviços públicos federais de fornecimento de água bruta e do uso da água. Para sabermos como essas mudanças vão chegar a cada cidadão brasileiro, é nosso convidado, o coordenador de gestão estratégica da ANA, Bruno Panhoqueski. Obrigada por ter vindo. Bruno, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado. Bruno, são 10 anos de ANA, da Agência Nacional de Águas. Primeiro, eu gostaria que você fizesse um resumo breve sobre esse trabalho e agora, principalmente, sobre as mudanças que se procederão. Ok. Bom, é um prazer estar aqui com você e tentar explicar a nossa tarefa. Nós estamos cumprindo aí 10 anos de tarefa de implementação da Agência Nacional de Águas. Essa agência foi criada em 2000 por uma lei específica e foi implantada no início de 2001. E a tarefa principal da agência era regular o acesso à água, principalmente em rios de dominialidade da União. A Constituição de 88, ela estabeleceu duas dominialidades dos rios brasileiros, estados e União. Aqueles rios que ultrapassam a fronteira dos estados, eles são considerados da União e, portanto, tem este olhar sobre a alocação de água que é feita para diferentes usos, para diferentes atividades econômicas. E a ANA se encarregou, ao longo desses 10 anos, de implementar todos os instrumentos que nós chamamos de instrumentos de gestão de recursos hídricos, que permitem que essa alocação seja feita de maneira parcimoniosa, considerando as diferentes alternativas de uso e, principalmente, garantindo os usos prioritários que a lei define. A lei define como usos prioritários o abastecimento humano e a dessedentação animal e, portanto, esses usos são, digamos, a nossa atenção maior, né? E a nossa preocupação é fazer com que a água esteja disponível para todos os usos de uma maneira organizada, né? Então, essa, digamos, foi a função principal de criação da agência. A partir disso, o que se fez foi estabelecer o que a Constituição também chamou de um Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que significa fazer com que todas as unidades da federação atuem de uma maneira coordenada e com mesmos parâmetros nestes processos que envolvem a gestão de água. Então, eu estou me referindo ao monitoramento, às redes de medição de chuva e de vazão nos rios brasileiros, estou me referindo aos planos de recursos hídricos das diferentes bacias hidrográficas, estou me referindo a instrumentos como outorga, que são essas licenças que são dadas aos setores e aos interessados em utilização de água, estou me referindo enfim, a um conjunto do que chamamos de instrumentos de gestão que estão sendo disciplinados e implantados ao longo do país. Bruno, a água hoje, se você for pesquisar realmente, ela está sendo um problema no mundo inteiro, ela está se tornando cada vez mais escassa. E a ANA tem uma responsabilidade muito grande em relação a isso. Então, quando você acabou de nos dizer aí que, por exemplo, o rio é da União, né, porque ele atravessa vários estados, e aí vocês têm que considerar, por exemplo, que vocês precisam, aquela pessoa que irriga o alimento que vai ser comercializado, essa pessoa precisa de água. O ser humano que vive na região precisa de água. Uhum. As empresas que vão também trazer estrutura, vão trazer fonte de renda, ou seja, elas também precisam de água. Além de tudo isso, a água tem que continuar potável. Sim. Tem que ter condições de uso, não pode causar mortalidade. Como é que é montar uma estrutura, pensando no Brasil, no tamanho que o Brasil para que você consiga atender uma população brasileira? É realmente um desafio muito grande. Na verdade, você apontou bem para
para essas dificuldades que, na verdade, fazem parte do nosso cotidiano. O que eu tenho a dizer é o seguinte: é um sistema federado. Na verdade, nós temos que conciliar atribuições que são das unidades federativas com atribuições que são da União. Eu queria chamar a atenção para o fato do nome da agência. É uma agência nacional de água e, portanto, não é uma agência federal de água. Isso significa que ela não se preocupa apenas com aquela água que é de dominialidade da União, mas ela se preocupa também com as águas que são de dominialidade dos estados. Significa que os parâmetros e os critérios que nós temos que adotar para fazer frente a esses desafios que você coloca, eles não acontecem só nos rios de dominialidade da União. Eles acontecem em todos os rios. Porque qualquer rio que seja de dominialidade da União, os tributários deles não são necessariamente da União. Muitas vezes são dos estados. Então, o que nos compete é estabelecer esse sistema em que faça com que a outorga para esses usos, diferentes usos de natureza econômica, etc., ela se dê de uma maneira coerente entre um Estado e outro Estado, entre o Estado e a União e assim por diante. É claro que, como nós somos um país continental e as nossas diferenças são enormes, muito grandes, é claro que em determinadas regiões as atenções se voltam mais para aspectos, às vezes, de qualidade, em outras regiões para aspectos de quantidade, onde há carência de água, falta água. E o que nos cabe é exatamente disciplinar esse acesso à água, né? Esse tem sido, então, esse nosso esforço dos últimos anos. Deve ser uma tarefa fácil. Bruno, 10 anos, né, Diana? Exato. Depois dessa caminhada, o que muda agora? Ok. Nós tivemos duas mudanças recentes. A Lei 12.058, no final de 2009, ela nos dá uma atribuição adicional de regular a água para irrigação em perímetros públicos quando em concessão, em regime de concessão. O que significa isso? O que significa isso? Isso significa o seguinte: a União, através dos seus diferentes órgãos, estabelecem, por exemplo, perímetros de irrigação no país. No Nordeste isso é muito comum. Então, passa agora a caber à Agência Nacional de Águas a administração desta água irrigada quando forem estabelecidos processos de parceria público-privada. Ou seja, há um sistema de concessão que se dá através de processos licitatórios, etc. E esse sistema de concessão, então, significa que um determinado concessionário passa a se responsabilizar em administrar água para diferentes irrigantes, parceleiros de um processo, e essa relação passa a ser regulada, então, pela Agência Nacional de Águas. Então, isso é uma evolução. É uma evolução do ponto de vista da agência, naquilo que são as atribuições da agência, e também uma evolução naquilo que se refere à administração dos perímetros de irrigação, que são muito comuns no Nordeste. Então, eu acho que aí há uma convergência entre duas visões que estão, digamos, avançando do ponto de vista do seu arranjo teórico e que agora estão resultando nesse processo. O importante é o seguinte: embora a legislação já esteja aprovada, nós ainda não iniciamos, porque o primeiro projeto que vai fazer parte desse novo arranjo é o projeto Pontal, no Nordeste brasileiro, e ele encontra-se ainda em processo de contratação. Ou seja, foi feita uma licitação, o empresário interessado que venceu essa licitação, então agora começa a discutir com a área de irrigação, com a área econômica do governo, as diferentes cláusulas desse processo, e a ANA entra em seguida fazendo então a regulação da administração dessa água para os parceleiros, fazendo com que essa água chegue a tempo e a hora para cada um que necessita na sua atividade agrícola e regulando o sistema.
Esse é um deles. Esse é um Existem deles. outros carros-chefes que a ANA... O que se prevê é que após a implementação do projeto Pontal, o que está na linha de produção, digamos assim, é o Baixio do Irecê, que é um grande projeto de irrigação no Vale do São Francisco, que também se cogita uma parceria público-privada e, nesse caso, nós teríamos, então, essa participação. Foram 10 anos de ANA, agora vem essa implementação, essa mudança. Na prática, efetivamente, o que muda dentro da Agência Nacional de Águas? Por dentro da agência, o que nós tivemos que fazer foi reforçar algumas áreas e na verdade, dar musculatura a coisas que já aconteciam na agência. Vou lhe dar um exemplo. Nós tínhamos uma superintendência que se ocupava da outorga desse uso de recurso hídrico. Ela teve as suas atribuições ampliadas e hoje é uma superintendência de regulação. E dentro dessa superintendência de regulação, criamos uma gerência de serviços regulados. Essa gerência de serviços regulados vai dar, então, digamos, a receita, vai dar o receituário daquilo que a agência, que são as incumbências da agência e como elas devem ser processadas. Por outro lado, nós tínhamos uma gerência de fiscalização, que agora, por força dessas novas demandas, ela ganhou também musculatura e virou uma superintendência de fiscalização. Ela vai se preocupar com aquilo que já se preocupava, que era a administração de água para os diferentes usos, mas agora também vai se preocupar com essa questão da irrigação e também com a segurança de barragem, que é outra novidade. Bruno, eu quero agradecer a sua presença, foi muito bom estar com você e principalmente saber aí desses novos desafios que serão enfrentados pela Agência Nacional de Águas. Muito obrigada. Eu que agradeço. E o nosso convidado foi o coordenador de gestão estratégica da ANA, Bruno Panhoskeski. E você pode rever essa entrevista, é só acessar www.youtube.com/tvnbr. É sempre muito bom estar com você. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.